E aqui, mais uma vez, está o Dr. Rossati, que generosamente vem uma vez por mês, veio bem recente e será a última do ano. Então, seja muito bem-vindo com esse tema, o poder da vontade. O que será que fala esse poder da vontade? O que que a vontade faz com cada um de nós, com a nossa mente e posteriormente com as nossas ações, hein, doutor? Muito boa noite. Ok, boa noite. Boa Tudo noite, bem? doutor. Chegamos aí ao final de mais um ano, né? Até Sim. parece que eu estava lembrando hoje que no ano passado, quando eu cheguei, fiz o último também encontro com vocês, eu fiz um tema voltado para exatamente postura do que seria para o ano seguinte, né? A gratidão. Eu não sei se vocês se lembram, né? Se tem coisa maior na vida do que chegar ao final de um ano, mais um ano com vida, sobrevivendo a essa terra doida, é gratidão, né? E aí, esse ano coincidiu da gente terminar o ano com um tema pesado, porque talvez o que falte hoje para nós, claro, que além da presença do Espírito Santo mais ativa em nossa mente, talvez falte o que a gente vai estudar hoje, rapidamente: o poder da vontade. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida espiritual. Talvez você esteja só no desejo e não na vontade. E aí entra entender um pouco isso, a diferença dessas coisas, para poder a mente da gente, através do Espírito Santo, compreender e agir e tomar decisões de uma forma mais lúcida. Então eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu tentei fazer o mais sintético possível, seguindo os nossos princípios de ciência, Bíblia e espírito de profecia, tá? Então, a ideia é a gente poder compartilhar aqui nesses minutos um pouco do que é desse assunto, porque parece uma coisa simples, mas não é. Vocês irão ver aqui que a gente tem até a ciência por trás desse assunto. E muito profundo, talvez essa ciência tenha sido até influenciada pelos escritos da profetisa. Vocês vão entender um pouco isso aqui, ok? Então, o tema de hoje é o poder da vontade. Bom, o que que é isso, né? O que que é a vontade? Quando a gente vai fazer uma escolha, né? É um ato pessoal, né? É um poder pessoal que demonstra autocontrole e propósito, né? Essa decisão influencia não só a vida individual, mas também impacta a dos outros, pois nossas ações formam hábitos e hábitos formam caráter. Essa frase aqui, você já deve ter lido muito no Espírito de Profecia, quando a irmã White alerta de que os hábitos formam o caráter, né? E do caráter a gente pode perder ou não o céu. Quando a vontade é bem direcionada, ela se torna uma força transformadora, capaz de mudar atitudes e, consequentemente, a vida. E o que eu vou nesse primeiro momento aqui, nesses 5 primeiros slides, é mostrar para vocês como o assunto é sério. Não é uma filosofia, é ciência. Esse sujeito é o Dr. Roy F. Baumeister, um dos mais conceituados estudiosos sobre o assunto vontade humana, né? Segundo ele, a capacidade de controlar impulsos e desejos é essencial para atingir qualquer objetivo: perder peso, entrar na faculdade, concluir um trabalho, estabelecer um relacionamento maduro. Hoje, entretanto, é muito difícil manter o foco em um objetivo. Olha, esse estudo dele aqui, ele publicou em 2012, nós estamos em 2025. Então você imagina de 12 anos para 13 anos aí, se não piorou essa situação, né? É muito difícil manter o foco em um objetivo. A sociedade valoriza o prazer imediato e as tentações de todos os tipos estão ao alcance de qualquer um, a um clique de computador. A grande descoberta do renomado psicólogo da atualidade, Roy Baumeister, é que a vontade, preste atenção nisso, tem uma base física e se relaciona com os níveis de glicose na corrente sanguínea. Como ocorre com a força muscular, ela pode super fortalecida pela prática ou ser super fortalecida pela prática ou exaurida pelo excesso de uso. Então, olha que coisa interessante o que esse cientista identificou, que a vontade tem muito a ver com o músculo. Porque o músculo, ele para ser desenvolvido, ele precisa ser trabalhado. Só que se ele for trabalhado ao estresse, ele pode ser prejudicial.
Olha que situação. Pô, mas vamos trazer isso agora para o lado que nos interessa, que é o lado mental. Mas antes eu vou mostrar para vocês o que que ele e os colegas estudiosos dele do assunto afirmam. Eles descobriram que aperfeiçoar a força de vontade é o caminho mais garantido para uma vida melhor. Eles chegaram à conclusão de que quase todos os problemas importantes, tanto pessoais quanto sociais, se concentram na falta de autocontrole. Isso aí talvez você pode analisar na sua vida pessoal aí, né? Quantas vezes por falta de autocontrole, ou seja, não é só numa discussão, não, é no comer, né? É no gastar, né? Então, autocontrole. Gastos e empréstimos compulsivos, violência impulsiva, mau desempenho na escola, procrastinação no trabalho, uso excessivo de álcool e droga, má alimentação, falta de exercício, ansiedade crônica, a raiva explosiva. Então, tudo isso está gerado direto no quê? Autocontrole. Bom, como é que eles chegam nisso? Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês como é que esses caras, para eles fundamentarem uma tese, a gente sabe disso cientificamente, tem que ter exercícios, laboratórios, testes, etc. Olha que interessante foi esse teste aqui. Nesse teste aqui, eles fizeram, eles na universidade, eles pediram alunos para se voluntariarem para participarem de um exercício no laboratório. Só que a regra, o que era exigido, que esses alunos fossem para o laboratório com fome, em jejum. Eles não podiam ter comido nada, tá? Quando esses alunos chegaram lá, felizes da vida, pô, viemos né, com fome é porque a gente vai comer, né? Beleza, quando eles chegaram ao laboratório, tinha lá na mesa cookies de chocolate e rabanetes. Todo mundo feliz no primeiro momento. Então eles estavam em jejum, isso foi por volta da hora do almoço, depois de assistir a aula, eles chegaram e tinha cookies e rabanetes. Qual era o exercício então? Olha só. E assim, o que que eles ainda fizeram para testar? Deixaram eles ali diante daquilo tudo ali, como tentação. É óbvio que rabanete não é tentação nenhuma, né? Na verdade é essa, né? O cookie, para a molecada jovem que está com fome, é que é o atrativo, né? E aí, antes de começar o exercício especificamente, deixaram eles ali, alguns flertaram com o cookie, etc. E aí, ninguém mordeu nada. Todos eles, dos que estavam ali, ninguém mexeu em nada, ninguém comeu, ninguém mordeu. Todos resistiram à tentação, mesmo que em alguns casos por uma margem muito pequena. Tudo isso foi positivo do ponto de vista da experiência. Demonstrou que os cookies eram realmente bastante tentadores e que as pessoas precisaram reunir força de vontade para resistir a eles. Você entendeu? Deixaram eles lá à vontade, não falaram nada, mostrando os cookies ali, mas só que alunos educados, ninguém comeu nada. Pronto. Ninguém brincou com rabanete, mas com o cookie tentaram pegar. Aí vamos ao teste que foi dado a eles. Foi de separaram em grupos. Um grupo comeu cookie. O outro grupo tinha que comer rabanete. Olha só. Um cookie, o outro rabanete. Depois desse processo do comer, e não podia comer outra coisa, né? Então aquele grupo que chegou todo feliz, um grupo ficou triste. O que que acontece? Foi dado a eles um teste. Só que esse teste não tinha solução. Então, ó, chegaram com fome, ficaram um tempo ali saboreando visualmente os cookies e não o rabanete. Foi dividido em grupo, quem podia comer o cookie, quem podia só comer o rabanete. Pronto. E agora vamos ao teste. O teste é fazer aqui esse exercício, mas esse exercício não tinha solução e eles não sabiam disso. Tá? E essa é uma técnica padrão, tá? Usada pelos pesquisadores do estresse e outros há décadas por ser um indicador confiável de perseverança de um modo geral. Tá? Bom, olha os detalhes. Os estudantes que tiveram permissão para comer os cookies de chocolate tipicamente ficaram tentando resolver o quebra-cabeça por cerca de 20 minutos. Então, o exercício, o teste não tinha solução. Tá? Não iam chegar a solução nenhuma. Mas olha o que eles queriam testar. Quanto tempo levaria a desistência? Os que comeram chocolate, o cookie, eles foram 20 minutos para desistir. Já aqueles que foram por rabanete, em apenas 8 minutos, o que apresentou uma enorme diferença de 12 minutos para desistirem.
Eles tinham resistido com êxito à tentação dos cookies e dos chocolates, mas o esforço lhes deixou com menos energia para tentar resolver o quebra-cabeça. Qual é a conclusão do Dr. Ralph Marcy? A força de vontade funciona como um músculo. Pode ser fortalecida com prática, mas também se esgota com seu uso excessivo. Isso significa que escolher o certo exige energia mental, mas essa energia pode ser renovada e treinada ao longo do tempo. Além disso, o documento destaca que tudo depende da retação da vontade. Não podemos mudar nosso coração por nós mesmos, mas podemos escolher entregar nossa vontade a Deus ou direcioná-la para princípios corretos. Essa escolha consciente é o que governa a natureza humana e molda nosso caráter. Veja bem, ciência dizendo para nós que nós precisamos renovar e treinar ao longo do tempo. Vamos trazer isso agora para a nossa realidade do objetivo desse grupo. A ciência está dizendo que a vontade precisa ser praticada. O que a gente tem em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18? Jesus dizendo, né, o apóstolo Paulo, por intermédio do apóstolo Paulo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, aqui nesse versículo, a gente tem uma informação do que é que o Roy Baumeister falou aqui atrás, que é preciso renovar e treinar. Senão a força de vontade, ela não vai vencer. E aqui no versículo, o que a gente tem? Que é orar sem cessar, e em tudo dando graças, porque e regozijando-se sempre. Então é alegria, alegria, gratidão, né? E oração. E oração a gente já viu aqui alguma coisa aí no decorrer do ano, ligação mental com o divino. Se eu mantiver esses três hábitos no meu dia a dia de regozijo, gratidão, alegria e oração, ligação mental com o Pai, não vai haver vontade humana que substitua a vontade do Pai na minha vida. Vamos lá. Esse texto de Zacarias 4:6, e respondeu-me o anjo falando, né, a Zacarias: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O Espírito Santo é que fortalece e alimenta a nossa vontade, permitindo-nos seguir a Deus. Então, por que isso? Os versículos a seguir são bíblicos para nós. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito por terra plana. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E não vos conformeis com este mundo. E aí, aqui agora, eu vou começar com os textos da irmã White, para tentar aqui dar a gente uma visão mais clara de onde a gente quer chegar com esse assunto da vontade. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja bem, não vai haver uma vida nesta terra saudável se eu não mudar a minha mentalidade. Só que isso o próprio Cristo disse para Nicodemos: se você não nascer da mentalidade, que é do espírito, né? Você não vai entrar no reino dos céus. Mentalidade. Esse é o grande desafio nesse tempo final. Essa mentalidade, ela precisa ser lúcida. E é o que a gente vai ver agora aqui com os textos da irmã White, ó. Eu fiz uma pergunta para IA, para inteligência artificial, se existe diferença entre escolha e vontade. E a IA me responde que sim, existe uma diferença crucial entre escolha e vontade.
embora os termos estejam interligados. A vontade refere-se à faculdade ou capacidade inata de querer e aspirar, enquanto a escolha é o ato consciente e deliberado de selecionar uma opção específica entre várias possibilidades. E isso vem muito claramente nessa imagem que a gente está vendo na tela aí. Dois caminhos. Qual é a real sua vontade? É ir para o céu. Eu entendo que todos que estão aqui nessa noite de terça-feira, a vontade é de estar, de aprender, porque quer ir fazer a vontade de Deus. Tudo bem, mas e qual é a escolha que está fazendo? No seu dia a dia, reflita. Ah, eu quero a vida eterna, mas eu estou fazendo a vontade do meu pai ou a minha? Quais as escolhas que eu faço durante o meu dia para que eu possa atingir a vontade que eu tenho de ir para o céu? Então a resposta da IA é inteligente e é isso mesmo. Porque eu tenho a vontade de ir para o céu, mas está fazendo que escolhas durante o dia? Então não adianta. Se as escolhas não seguirem a vontade do Pai, você não vai para o céu. Se elas ficarem só para te agradar, não vai haver céu. Olha só, Deus não força a vontade de suas criaturas. Não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Tornaria o homem simples máquina. E não é este o propósito do Criador. Ele deseja que o homem, a obra-prima de seu poder criador, atinja o desenvolvimento mais elevado possível. Propõe-nos a altura da bênção a qual nos deseja levar por meio de sua graça. Convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós a sua vontade. A nós compete, então, escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Percebe a perfeição? A Iá está me dizendo que vontade é diferente de escolha. E aqui, irmão White esclarece claramente para nós. Deus, Jesus Cristo nos convida a entregarmos-nos a Ele, a fim de que Ele possa efetuar em nós a sua vontade. É um convite. Agora, nós é que vamos aceitar o convite ou não. É a escolha. Então, essas coisas precisam ficar lúcidas na sua mente, na minha, para que o Espírito Santo possa nos ajudar nos momentos de conflito. Porque não é assim, eu vou fazer a vontade de Deus, eu estou escolhendo agora o que a vontade dele espera de mim. Olha esse texto dela. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão e da escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. E aí vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Então, a verdadeira força de vontade é fundamental para a vida eterna. E aí, mediante a firme conservação da vontade do lado do Senhor, toda emoção será feita cativa da vontade de Jesus. Apoiará então os pés sobre a firme rocha. Será preciso, por vezes, usar toda a reserva de força de vontade que possui. Mas é Deus quem está agindo em seu favor. E sairá do processo de moldagem um vaso de honra, para a honra. As ações formam os hábitos e os hábitos formam o caráter. Portanto, se não cuidarmos de nossos hábitos, não estaremos habilitados para unir-nos com os agentes celestiais na obra de salvação, nem preparados para entrar nas mansões celestes que Jesus foi preparar. Pois só entrarão aqueles que submeterem sua vontade e propósito à vontade e propósito de Deus. Isso é muito claro, né, gente? Entrar lá tem que ser de acordo com a vontade dele. E eu preciso então me submeter à vontade dele. Mas isso tem que ser racional, que a gente já viu até agora. Deus não quer que eu faça isso por medo.
Ele quer que eu faça a escolha porque é o melhor para mim. Aí eu estou tomando a decisão lúcido. Eu quero ir para o céu e vou fazer a vontade de Deus para estar lá. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa na natureza do homem. O poder de decisão, da escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos. Mas se aí ficarmos, nada aproveita. Então veja bem, os desejos em direção da bondade e da pureza são em si justos. Mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. Então, eu não sei quantos de vocês aqui hoje estão vivendo nessa linha. Ah, eu espero, ah, eu desejo. Não, eu quero saber qual é a tua vontade. O que que você tem feito para que essa vontade aconteça? Quais as escolhas no seu dia a dia? Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com o divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência. É possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Estou chegando ao final para dar a vocês também a oportunidade de, de participarem. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar-se Jesus, seu Filho amado, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar um princípio de seu governo: submeta-se a mim, dê-me sua vontade, tire-a do domínio de Satanás, e dela me apoderarei. Então posso operar em você, efetuando em você tanto querer como realizar, segundo a minha boa vontade. Filipenses 2,13. Quando ele lhe dá a mente de Cristo, sua vontade se torna afinada com a vontade dele, e seu caráter se transforma para ser semelhante ao caráter de Cristo. É seu propósito fazer a vontade de Deus? Deseja obedecer às Escrituras? Porque ele diz: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei como é que vocês estão hoje em matéria de entrega, né? Não sei. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2025. Eu não sei quais foram os planos que você fez nessa vida, mas eu acho que está cada vez mais perto de que nada mais importa para nós a não ser entregar a vontade de querer estar na vida eterna. Eu acho que essa deve ser a sua e a minha escolha. Porque quando isso se torna mais firme na minha mente, o Espírito Santo pode me atuar, me ajudando a refletir sobre as minhas escolhas dia a dia. Se eu não botei isso na minha mente como meta, vontade, vida eterna, como é que vai estar minhas escolhas no dia a dia? Direcionadas para quê? Para a vida na Terra? Essa reflexão eu preciso que você faça. A gente está terminando o ano. Daqui a pouco mais um ano, e aí vai os cultos aqui, vamos fazer as metas para o ano que vem, que isso é importante, tal, tal, tal. Mas eu não é meta mais, não é meta, é objetivo. Qual é seu objetivo nessa terra? É ser transformado e poder atingir a vida eterna? Qual é a sua vontade? E eu vou mostrar um videozinho para vocês curto aqui agora, só para você analisar, porque muitas das vezes, eu tenho tido alguns debates interessantes com alguns amigos meus, pastores, aposentados e tal, porque é uma luta, né? O pastor viveu a vida inteira dele numa ação sistêmica, trabalho, papapá. E aí quando chega um doido como eu, peraí, mas o Espírito de Profecia fala isso, fala aquilo, e aí? Mas e aí? Não, mas aí você está sendo muito. Não, não, não. Não sou eu. É a profetisa, meu irmão. Se a profetisa, então, eu tenho que começar a refletir sobre o que ela escreveu, rapaz, eu estou lascado, então. Estou lascado. Porque se eu tiver que interpretar a profetisa, pelo amor de Deus, aí eu estou perdido. Aí eu vou dizer para você, não vai ninguém para o céu. Então eu tenho tido alguns debates interessantes para reflexão.
Porque a gente vem criando um conceito de achar, e isso eu já discuti com vocês nos dois últimos encontros, que o Espírito Santo é que vai fazer tudo na nossa vida. Mas eu acho que vocês, depois dos últimos dois estudos e mais esse agora, vão percebendo que o Espírito Santo não pode tudo na nossa vida se eu não fizer a parte que me cabe. Então a vida eterna não depende mais de Cristo. Eu acho que eu posso falar isso abertamente com vocês aqui hoje. Ele já fez o que podia. Ele hoje é apenas o quê? Nosso advogado e nosso juiz. Aí ele precisa que eu e você façamos as escolhas dia a dia para poder ele atestar a nossa vontade de ir para o céu. Como é que estamos fazendo essas escolhas? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui um trechinho só desse sujeito. Não sei quantos conhecem. E aqui é muito curto, que é só um trecho do vídeo, onde ele fala: continuar para compartilhar essa janela? Continuar. É onde ele responde aqui para o repórter sobre uma coisa importante. Ele é paraplégico, ele nasceu sem poder usar as duas mãos, ok? Então, é um sujeito que, pomba, falar de vontade para uma pessoa dessa é até difícil, né? Mas olha só, por que a vontade é capaz de alcançar sucesso? Aprovado racionalmente. Eu fui aprovado no psicotécnico, escrito, legislação. Por que não pode dar uma habilitação para ele? Ah, enfiaram tanto empecilho que ele dirige com o pé, que não pode, não sei o quê. Pô, mas eles esquecem que o cara adaptou a vida dele para aquilo. A vida dele, as mãos estão nos pés. O meu caso, sou eu, minhas mãos estão aqui no meio, estão aqui embaixo, meus pés, como vocês estão vendo na fita, né? E por que não? Ah, e fizeram um monte coloca um defeitinho na adaptação aqui, outro defeitinho, porque a adaptação foi desenvolvida por mim. Eu que criei a adaptação. É patente minha. Né? Então eu falo assim, eu tenho que dirigir e vou dirigir o meu trabalho. Por que eu não posso? Aí eles puseram um monte de empecilho. Ah, mas você dá coceira no pé. Ah, coceira no pé na mão não dá. Né? Suar. Ah, soa o pé, mas a mão não soa. Eu pergunto. O corpo inteiro do peão não soa. Né? Então são coisas assim, só que eles esquecem que a gente tem habilidade. Olha, doutor, eu escrevo tanto com o pé quanto com a boca. O senhor escreve com as duas mãos? O primeiro impacto que ele me vê deficiente. Ele não sabe se ele cumprimenta, se ele dá a mão, se ele bate nas costas. Sabe, ele fica perdido. Mas eu já tenho a minha malícia. Bom dia ou boa tarde. O senhor está bem? Tudo bem? Meu nome é Gonçalo e tal. Trabalho com isso, silkscreen, assim, assim. Só que a deficiência está na cabeça das pessoas. Você tem que conquistar o seu espaço. Depois de assistir um vídeo desse, você tem coragem de falar alguma coisa? O que é que tem de dificuldade na sua vida? Pare e analisa. Eu tenho amigos que. Eu tenho uma amiga minha que tirou a carteira de motorista, mas não dirige, não tem coragem de dirigir. E onde é que está a deficiência? E aí, quem que criou essa deficiência mental para nós hoje? Sabe, a angústia que eu tenho nesse final é que às vezes a própria religião está criando uma deficiência mental em nós, nos deixando acomodados, achando que o céu é Jesus que vai fazer tudo. E a gente não quer assumir de jeito nenhum a nossa responsabilidade. Quer continuar vivendo, fazendo escolhas do jeito que a gente anda vivendo. Como é que é o seu estado mental diante dos desafios que a vida te apresenta? Pare e pensa, porque você e eu não vivemos ainda nenhum momento do que vamos viver daqui para frente em relação à perseguição, ao sábado, à tensão em relação ao dia de adoração. Como é que você lidou com os desafios que você teve até agora na sua vida? Você acha que você vai estar pronto para lidar com um que é de Deus, não é teu? Então eu fico, quando eu entro nesse tema, o poder da vontade, ele é desafiante. Porque eu sei que eu estou falando para uma diversidade de pessoas, eu não sei, agora nós somos 31, cada um aqui com sua luta. Mas você está lúcido de qual é a sua luta? Na verdade, a grande luta sua e minha é comigo mesmo. Eu preciso mudar a minha forma de pensar.
Eu preciso mudar a mentalidade, porque foi assim que Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer de uma nova mentalidade. Mas como? E aí eu preciso então fazer o quê? Buscar o conhecimento de Deus. Não tem outro jeito, queridos. Enquanto nós estamos na paz que estamos, na liberdade que estamos, estudar o que Deus quer de nós, qual é a vontade dele para nós. Não é ficar ouvindo dizer não, gente. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. A igreja está cheio de achista. E, queridos, nós precisamos tirar a responsabilidade da salvação das costas de Cristo e das costas do pastor que tem que ir lá pregar na igreja ou do pregador, gente. Busque você entender o que Deus quer de você. Porque a tristeza que eu tenho hoje é que nós estamos perdidos. Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o meu povo não se preocupou em conhecer a minha vontade. Meu povo se satisfez em ouvir o que o outro disse que é a minha vontade, apesar de eu ter dito que eu não vejo como o homem vê. Mas o meu povo continua achando melhor ouvir dizer. É angustiante, queridos. Mas aqui fica a mensagem para esse final. O último texto é esse aqui, ó. Temos de fazer algo, nós mesmos. Nenhum outro pode cumprir nossa tarefa. Nenhum outro, senão nós mesmos, pode operar nossa salvação, com temor e tremor. Esta é mesmo a obra de que o Senhor nos encarregou. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 505 e 506, e também no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 287, primeiro parágrafo. Como é que você está efetivamente cuidando da sua salvação? Terminamos mais um ano. E eu também termino aqui o tema. Mas você e eu precisamos aproveitar esse final de ano e ver qual é a vontade de Deus para minha vida. Porque eu não vou poder chegar diante dele e apresentar os 100 anos de igreja que eu tive, de sabatista que eu fui, de dizimista que eu sou, porque não é isso que ele pediu. Não é. Ele pediu uma nova mentalidade. Ele pediu misericórdia, ele pediu ajuda aos pobres, e a gente está fazendo isso? Como é que nós estamos mentalmente com a misericórdia com o próximo, com a prática do caráter de Deus em nossas vidas? O que estamos nós fazendo? Como estamos nós no matar o egoísmo e o egocentrismo dentro da gente? Porque a vontade do Pai é essa, que morra o eu. Então, se eu não estiver fazendo a vontade dele, eu apenas vivi em vão. É triste, mas é a verdade. Igrejas cheias, igrejas bonitas, belos cultos, bela adoração, mas vazia. Vazia porque nós não estamos preocupados com o próximo e nem com a vontade de Deus. Nós estamos preocupados em agradar e ser agradados, e não assumir responsabilidades e compromissos. Foi muito bom estar com vocês esse ano, é o que eu digo, vocês me obrigam a buscar mais a profundidade de temas e o Espírito Santo bater em mim, porque é uma luta, é um desafio, mas que ele possa estar nos usando, que o Espírito possa estar aproveitando esses momentos de atuar na cabeça de cada um de vocês aqui, e que vocês entendam claramente que Deus precisa que nós estejamos lúcidos. Qual é a minha vontade, Pai? E aí, quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje para atingir essa vontade? Porque dizer da boca que eu desejo, esquece, vai queimar no fogo do inferno. Não adianta. Vamos parar com a hipocrisia. Eu desejo, é minha vontade. E a minha escolha está aqui, ó, é pelo caminho estreito, estreito, que é um caminho de desafios, de carregar a cruz, de morte do eu. Ok?
E assim, Zina, eu cumpro o meu compromisso contigo, 19h49. Muito obrigada, professor Rossard, por hoje. Desculpa ainda não termos mais tempo, mas eu quero, assim, com o coração cheio de gratidão, agradecer sua participação nesses anos aí que tem estado com a gente, né? 2025, com mensagens preciosas, inspiradoras, e eu espero que todos nós, né, que temos assistido, possamos colocar em prática, né, qual é a nossa vontade, mas acima de tudo, qual é a vontade de Deus, né, humildade, mansidão, tantas lições que o doutor trouxe para a gente aí, né, das virtudes que nos levam ao céu. É muito sério isso, eu sei. É muito sério, né? Precisamos pensar racionalmente do que estamos escolhendo, né? As nossas escolhas aqui na Terra, né? Qual é a nossa vontade? Então, que Deus nos ajude ah, a trilhar esse céu. Então, a doutor pode fazer a oração final, por favor? Querido Pai, muito obrigado. Chegamos ao final de um encontro, grato por ter nos protegido até aqui, grato pelo Teu Espírito ter criado a vontade de estarmos aqui para ouvir. Pai, que a mensagem dessa noite venha ser útil para que Teu Espírito nos abra a mente, nos instrua e nos ajude no crescimento e na transformação que precisamos ter. Cada um aqui, Pai, que seja abençoado em suas necessidades, em seus desafios e que tenha a lucidez de fazer a escolha certa de estar ao seu lado quando Jesus voltar. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, doutor, e que Deus o abençoe ricamente, a sua família Amém. também, e que 2026 venha para todos nós, né? Com essa Amém. consciência de fazer a vontade do Pai, não a nossa. Amém. Muito Amém. obrigada. Por E vamos favor. achar falta, viu, doutor Rossadi? Tamo Mas junto. teremos aí novidades nos encontros do recesso. Teremos mais um encontro próxima terça-feira e será o culto de gratidão pelo ano, tá bom? Espero todos vocês na próxima semana. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. E aos que nos assistem online, muito obrigada também. E curtam, comentem, compartilhem essas bênçãos aí, que temos, assim, profissionais aí ungidos, muito preparados por Deus para trazer seus conhecimentos, compartilhando aí conosco. Boa noite, até a próxima terça-feira. Obrigada, obrigada a todos.